Agora vamos conversar com a Bruna, é hora de você interagir ainda mais com a gente. Mande sua pergunta no @Revista da Cidade TV. A Bruna Kuzumoto está com a gente hoje. Bem-vinda, feliz ano para você. Você também. Eu já tá falando feliz ano, porque já nem é tão novo assim, né? A gente já tá no dia 10, né? É isso? Já tá quase. Já nem é novo mais. Então, feliz ano, vai ser um ano lindo, se Deus quiser. Agora, a gente espera que seja um ano de paz, né? Que a gente viu aí, inclusive, o que trouxe a ideia da gente falar sobre esse assunto aqui no estúdio é justamente a questão da Luana Piovani com o Pedro Scooby, que declararam essa guerra que durou pouco, ainda bem, né? Parece que parou, pelo menos por enquanto, uma trégua no meio da questão, a respeito da pensão, né? Ela fez aquele enorme, daquele vídeo de 10 minutos falando sobre isso, que ele tinha pago uma parte, não tinha pago tudo ainda, e que era sempre uma luta, coisa mais difícil do mundo, e também levantou ali a questão dela de repente tirar os filhos, dele de repente tirar os filhos, né, da companhia dela para morar com ele por um ano. E aí muitas dúvidas surgem, né, quando essas questões aparecem, né, Bruna? Sim, porque é um assunto que dificilmente a gente casa para separar, né? E dificilmente a gente acha que vai acontecer com a gente. Pois é. Então a gente só escuta falar. Até acontecer com a gente só escuta falar. Então a gente não tem muito conhecimento do que é guarda, do que é alimento, como faz, quais são os tipos de guarda, quais são os tipos, como conseguir um alimento, como conduz essa situação, né? Na questão com eles, a impressão que dá, e pelo que ela falou, eles têm o regime de guarda compartilhada, é isso? Ela cita no vídeo que ela tinha um regime de guarda alternada. Alternada? Tá? Essa é a primeira. Que ficava um período na casa dele e um período na casa dela. Tá. Ao qual os pais não precisam pagar pensão um para o outro. Tá? Esse é um tipo de regime. No Brasil, isso não é regulamentado, não está no Código Civil brasileiro. Não é uma escolha, a gente não tem essa opção de existe essa possibilidade, aqui. Não é proibido, mas não está regulamentado. Entendi. Mas não é proibido. A possibilidade da justiça brasileira permitir isso é pequena, existem, mas é mínima. Por quê? Muitos estudos dizem que o filho precisa de uma residência fixa para conseguir estabelecer laços, para falar, essa aqui é meu domicílio, essa aqui são as regras, eu tenho que acordar, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que guardar, porque às vezes na casa da mãe você tem que fazer algumas coisas, na casa do pai você não faz nada. E aí quando você tem duas residências, você faz o quê? Mas na casa do meu pai eu não vou fazer isso, você que... As regras ficam meio perdidas, né? Você começa a não trazer uma estrutura para o seu filho, né? Então, muitos psicólogos não aprovam o tipo de guarda alternada. A guarda hoje, que ela falou que hoje tem, é a guarda compartilhada, tá? A guarda compartilhada é onde os pais decidem em conjunto todos os passos dos filhos. Antigamente, era regra a guarda unilateral. Ou seja, em regra, ficava-se com a mãe, e a mãe decidia tudo. Né? Ficava com o pai. Bem raras. E ficava com a mãe decidia tudo, o pai só pagava a pensão e fazia visita. Era mais ou menos isso, tá? Hoje, desde o Código Civil, né, já veio bastante tempo aí em 2002, bastante tempo, já houve essa alteração. Então, a guarda compartilhada, ela vem o quê? Todo mundo vai decidir em conjunto, porque não é pelo fato dos pais terem separados que os pais não têm deveres, não têm responsabilidade conjunta. Não existe isso, porque separou não é mais pai. Não existe isso. Isso é mito. Muitas pessoas falam, então quer dizer que separou, não preciso mais ver minha filha. Imagina. Só pagar pensão. Eu escuto isso de pai, viu? É mesmo? Eu escuto. Infelizmente. Mas também não tem um movimento contrário dos pais quererem participar mais da vida dos filhos hoje em dia? Graças a muita luta, eu acho que também aos pais entenderem a maturidade do homem, entender a responsabilidade dele e a influência que tem na hora, né, Bruna? Na vida das crianças. Realmente, eu tenho muito caso de pai brigando na justiça para modificação de guarda. Participar mais. Não, que quer a guarda. Não é só nem participar. Eu quero ter a residência na minha casa. Eu tenho isso. E não são poucos, tá? Graças a Deus. Mas ainda a maioria, quem fica é a mãe. Essa maior parte, acho que isso é mundial, né? A gente tem até um dado aqui que fala isso, né? Guarda compartilhada já é a forma adotada por quase um terço dos divórcios brasileiros com filhos. A parcela desse formato de guarda dos filhos saltou de 7,5% em 2014 para 31,3% em 2020. Quer dizer, se já existe essa vontade de ser compartilhada, é porque os pais estão participando mais mesmo. Os próprios juízes estão impondo muitas vezes essa guarda compartilhada. A gente sempre explica para os pais, né? A partir do momento que vocês se separaram, acabou o amor entre vocês, mas a união de vocês é o filho, o laço vai acabar o amor pelos filhos, porque acabou o matrimônio. Nem o amor e nem a responsabilidade, que está prevista na Constituição Brasileira, no Código Civil, né? no ECA. Em todas as leis brasileiras, a maior proteção que tem é o vulnerável, que é o menor.
Então, a guarda compartilhada veio com essa ideia de trazer o pai para participar das decisões. Antigamente, eu não sei se você já ouviu alguma vizinha falando assim, eu vou tirar dessa escola porque eu não quero, eu vou colocar na outra, e acabou. E o pai falava, poxa, mas eu não tenho direito de saber, eu só sou um banco? Existia muito essas brigas. Hoje não, hoje para a mãe tirar tem que entrar em comum acordo. Alguns juízes falam isso é ruim. Por quê? Porque acabam brigando mais. Sim. Mas, em contrapartida, força com que os pais conversem e cheguem a um bom senso. Porque o objetivo é o filho, não são eles. É o bem-estar da criança que está em jogo, Exato. né? Sem dúvida. Então, para a gente resumir, hoje no Brasil, legalmente, podemos escolher entre 2 tipos de guarda, que é a compartilhada e a unilateral. Exato. Tá, a gente já fala um pouco mais sobre isso, tá bom? Agora, vamos lá, então. Acho que a gente explicou bem a questão da guarda compartilhada. A guarda unilateral, eu acho que a explicação fica mais pelo próprio nome, já é mais intuitivo da gente entender como é que funciona, né? O pai participa absolutamente nada. Mas ele tem alguma obrigação financeira? Não é que ele tem. A guarda unilateral não é que ele não participa de nada. A guarda fica com a mãe. As decisões, a mãe pode atuar sozinha. Ela é soberana nas decisões. O pai pode fiscalizar, o pai pode cobrar. Isso não quer dizer que o pai deixou de ser pai, tá? Isso era um grande problema que existia quando só existia esse termo, guarda unilateral. É, porque fica subentendido. Exato, que é uma pessoa só a mãe manda. Sou eu que mando. E aqui. só o pai paga a pensão. Se abriu mão, é tudo comigo. Exato, não. Então, em regra, a mãe é soberana nas decisões. Mas o pai, ele pode supervisionar, o pai pode questionar, ele não vai perder. Por isso que a guarda compartilhada veio, para falar, opa, então, peraí, o pai não pode, já que esse nome está trazendo tanto poder só para a mulher, deixando o pai, os poderes do pai, o dever do pai, em educar também, em participar, vamos trazer a guarda compartilhada. Entendi. Agora, outro mito que existe com relação a essa questão da guarda, das pensões, é a respeito do cálculo da pensão. Que muito se falava no passado, é 30% do que você ganha. Eles vão lá, vão fazer uma conta de todos os seus rendimentos e você vai pagar para os seus filhos 30% dos seus rendimentos. Como é que funciona isso hoje? Olha, existe um binômio que nós chamamos. É necessidade do alimentante versus a possibilidade do pai em pagar ou da mãe, tá? Então, o que o juiz vai olhar? Quais são as necessidades da criança? Esse é o primeiro ponto. A necessidade da criança é comer, ter moradia, ter educação, ter saúde, ter um lazer. Porque muitos pais falam assim, não, já paga a escola, tá o suficiente. Não é assim, tá? Também tem lazer. Então, é um conjunto. Ele vai olhar, a criança, qual era o padrão de vida que a criança tinha quando os pais estavam juntos. Então era alta, era média, era pequena. O juiz, ele vai sempre prezar para que não caia o padrão de vida da criança. Então, essa é uma primeira visão que o juiz tem. Necessidade da criança. Agora, vamos olhar para o pai. Qual é a possibilidade do pai ou da mãe, que no caso vai pagar a pensão? Tem. Ela ganha bem? Ganha. Então, qual é o custo da criança? Faz uma planilha. Se consegue pagar metade desse custo com esse salário? Consegue. Não, menos da metade, porque senão ele vai perder também a dignidade da vida dele, porque ele também tem uma vida, né? Claro. Então, o juiz vai fazer uma análise. Em média, sempre fica em 30%. Existem pensões maiores? Muito maiores. Mas muito, de 40%. Os pais mesmos podem aumentar isso, tá? Não necessariamente é uma regra, só o juiz fixa. Não, pode haver acordo entre o pai. Eu vou pagar 50%, eu vou pagar 20%, mas eu vou pagar o colégio, o plano de saúde, e que dá muito mais do que 30%. Tem pais que preferem pagar boletos do que só dar dinheiro, tá? Então, tudo pode na justiça, desde que o foco seja o interesse do menor. Então, não existe uma regra assim, é 30% e acabou. Não, existem pensões de 33%, 34%, 40%, 50%. E até menos também, 17%, 12%. Porque tem pessoas que recebem um salário mínimo. Sim. Então, você pega 30% de quem já recebe um salário mínimo. Sobra bem pouco, né? Bem pouco para criança também. São condições, assim, né, um pouco mais... Então, com relação à pensão alimentícia, o que se fala, que o nome erroneamente leva a gente a acreditar que é para suprir as necessidades alimentares da criança, mas não. Vai muito além disso, né? Vai muito. Tem muito pai que fala assim, tá de férias, não vou pagar pensão, porque vai ficar comigo 30 dias. Aí a gente olha assim, mas a escola para de pagar mensalidade? A perua escolar você para de pagar, por exemplo? O plano de saúde você para? O aluguel... Um balé, um esporte, o aluguel, a luz, tem um monte de coisa. Tem vários pagamentos, né? Agora, uma outra dúvida. Nesse momento de férias, que normalmente uma das partes pega a criança e passa um bom tempo com ela. A outra, muitas vezes, pode achar que não precisa pagar a pensão nesse mês de férias. Férias da pensão. Se está determinado na justiça
Pagar pensão todo mês é pagar pensão todo mês, com férias ou sem férias. Agora, se tiver um acordo falando, ó, num período de férias, eu não pago pensão porque vão ficar comigo, e ambas as partes concordarem, não tem porquê. O juiz homologou, tá acordado. Aí tudo bem. Agora, se não estiver constando numa sentença judicial, no acordo judicial, não existe isso. Vai ter que pagar, independente de ficar 30 dias com o pai. Tá bom, ok. Deixa eu ver aqui se tem perguntas chegando. Acho que não dá mais tempo agora, né? Essa pergunta é interessante aqui com relação à idade limite, né? Brasil Kelly tá perguntando aqui, ó. Gostaria de saber, quando completa 18 anos, se for mulher, a pensão se encerra ou tem que entrar com processo? Como é que funciona isso? Se tiver uma sentença judicial determinando a pensão, tá, de alimentos, bonitinho, você só vai parar de pagar pensão a partir do momento que a pessoa que paga a pensão entra com uma ação de exoneração de alimentos. Mas, se a filha com 18 anos estiver cursando faculdade e não tiver capacidade financeira para arcar as suas despesas e a sua sobrevivência, o pai é obrigado a realizar o pagamento da pensão até o encerramento dos estudos. Então, antes disso, só entrando com a ação de exoneração. É um alerta que eu dou para os pais também. O pai simplesmente dá 18 anos e fala, festa, não vou pagar mais. Aí vem uma ordem de prisão. Nossa, mas ela fez 18 anos, doutora. Você tem uma determinação falando extinguir o contrato? Deu quitação ao contrato? Não tem. Então, você tem que entrar com pedido de exoneração, tá? Para que você não seja surpreendido com uma prisão. Entendi. Foi importante essa pergunta mesmo, né? É isso, minha querida. Obrigada. Foi ótimo o papo. Para variar, você explica muito bem, né, gente? Cada aula, né, que a gente recebe da doutora Bruna aqui, muito bom. Tá abertíssima a porta para você voltar logo, viu? Doutora Bruna Kusumoto, que é advogada, você faz contato através do @dra.brunakusumoto, Kusumoto com K, tá bom? @dra.brunakusumoto. Obrigada, minha querida. Mais uma vez, beijão, viu? Tchau.